Ester, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos das guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo de que o rei se costuma montar, e punha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele de cuja honra o rei se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregou-se diante dele, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Aleluia. Glória a Deus. Como vivia Mardoqueu? Mardoqueu vivia sentado na porta do pátio lá do palácio, desconsiderado pelos homens, desprezado pelos demais, no sereno, no frio, tendo fome, tendo escassez, como que um morador de rua, por que não dizer assim? Só que sentado lá no pátio do palácio. E Amã, aquele homem maligno, inimigo dos judeus, estava planejando exterminar com o povo judeu. Essa era a intenção dele. O diabo queria usar a vida dele para exterminar, acabar com os judeus. Ester estava trabalhando lá dentro, movida pelo Espírito Santo, entrava na presença do rei, Deus contava com ela, ela intercedia pelo povo, aqueles banquetes que ela preparou, a maneira como ela se portou, tinha a mão de Deus lá dentro. Mas os olhos dos homens voltados para Mardoqueu, jamais. Minha irmã, olha o que o Espírito de Deus está dizendo nessa noite. Existem os olhos poderosos sobre a tua vida, que nunca te desprezará, jamais, os olhos daquele que derramou sangue na cruz por você e que sempre teve de olho em você. Ele não vai te desprezar. E Deus permitiu que o diabo, usando a vida de Amã, chegasse a um nível tão alto de investida, que quando esse episódio do capítulo 6, quando Deus tira o sono do rei e ele manda os jovens trazer os livros das crônicas, das histórias de Israel para ler, Amã já estava andando na direção lá da sala do rei para lhe pedir que enforcasse Mardoqueu, que acabasse com Mardoqueu. Como é que um homem que vivia no pátio podia incomodar um outro que era príncipe e um dos senhores do rei e vivia dentro do palácio? Quem tem a luz da glória do Evangelho de Cristo sempre incomoda quem está na escuridão
nas trevas, não tem jeito. Aonde você estiver, na porta, no pátio, na sala, no quarto, no telhado, na rua, se a luz da glória de Cristo está na tua vida, Deus está contando contigo. Pode ter certeza disso. E Deus estava contando com a vida de Mardoqueu. O ser humano, ele comete um erro gravíssimo, porque é muito difícil tu encontrar uma pessoa grata. Na maioria do caso, a essência do ser humano, melhor dizendo, ela é uma essência ingrata. Oramos e pedimos a Deus em oração, nos alegramos quando recebemos, mas é quase impossível alguém voltar para dizer: obrigado, Jesus. Está aí a cura dos 10 leprosos, que não nos deixa mentir. Um voltou e Jesus disse: mas não eram 10? Os outros 9 eu não sei, Senhor, mas eu estou aqui. Um voltou. Então não é impossível, mas é quase. Para Deus é que nada é impossível. Então, Mardoqueu tinha feito um benefício tremendo ao rei Assuero quando entregou Bigtã e Teres, 2 eunucos que conspiraram contra o rei para lhe tirar a vida. Escute o que o Espírito Santo está te dizendo nessa hora. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem. Promova a paz. Manifesta a justiça, que é a palavra de Deus, aonde você estiver. Porque o que Deus está juntando diante do trono dele a teu respeito, só depois é que tu vai tomar conhecimento. Mardoqueu, quando entregou lá os 2 conspiradores que iam matar a vida do rei, a Bíblia não mostra que ele bateu na porta do rei ou na porta de alguém para pedir recompensa. Quem busca a recompensa dos homens, recebe recompensa de homens. Mas como é glorioso você esperar a recompensa vir das mãos do Senhor dos Exércitos. Essa chega na hora certa, supre todas as tuas necessidades e faz como aqui, ó. Te arranca de cauda e te põe como cabeça. Vestiu nele. O rei falou: faça tudo conforme tu disse, mas faça para com o judeu Mardoqueu. Vestiu a roupa do rei, botou a coroa do rei na cabeça, sentou no cavalo do rei e foi apregoado por toda a cidade, que assim se faz da honra ao homem, se faz ao homem cuja honra ao rei se agrada. Deus vai te tirar de cauda e te colocar por cabeça, e vão te dizer: mas como é que isso aconteceu? Eu te conhecia, você não tinha nada, você ganhava um salário, você vivia de favores, você morava mal, você morava longe, você comia. Como é que isso tudo te aconteceu? Porque assim se faz aquele a quem Deus se agrada. Agrada-te do Senhor, Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Agrada a Deus. E para agradar a Deus, a primeira coisa que tem é você não olhar para os homens. Quem olha para os homens recebe recompensa de homem. Quem olha para Deus vai receber o que vem de Deus. Quem busca a glória dos homens vai receber dos homens. Exemplo de quem buscava a glória dos homens: os saduceus, fariseus, que oravam nas praças públicas, né? Para ser visto pela multidão, com roupas compridas, faziam longas orações nas casas da viúva, para explorar as viúvas. Eles recebiam honra dos homens. Exemplo de quem recebia glória e honra de Deus. Quem? Daniel orava dentro do seu quarto e só era visto por Deus. Orou dentro da cova e só era visto por Deus. Jó orava pelos seus inimigos, só era visto por Deus. Então, olha o que o Espírito Santo está mostrando nessa hora: que a honra e a glória pertencem ao Senhor, e Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida no momento certo, no que Ele traçou para você. Como eu disse antes, não existe prova que não chegue ao fim, e não existe aflição que dure para sempre. O grande problema é que você às vezes se encontra como cauda. Cauda é posição de sofrimento.
cauda é posição de angústia, cauda é posição de tormento, e Deus não te chamou para viver em angústia, viver em tormento, viver em sofrimento. Mas não foi Deus que te colocou por cauda, foi você que se colocou por cauda com as tuas atitudes. Porque o que Deus planeja para o seu povo é colocá-los como cabeça, como uma nação sacerdotal, como cidade edificada sobre os montes, sob torre forte. É isso que Deus planejou para o seu povo. Então observa bem que coisa incrível. Quando Deus arrancou o sono do rei naquela noite, outra coisa que o Espírito Santo está me dizendo aqui: tu não sabe como Deus trabalha enquanto tu dorme. Guarda essa frase. Tu está dormindo e tu não sabe o que Deus está fazendo. Mas muito do que Deus vai fazer pela tua vida enquanto tu dorme tem a ver com o que você fez enquanto estava de dia. Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Ninguém mais pode trabalhar. Só Deus pode trabalhar, porque para Ele não tem noite e não tem dia, pois o dia e a noite para Ele é a mesma coisa. Deus não olhando, não vê essas trevas que nós estamos vendo lá fora, essa escuridão. Quando Ele olha, sempre tem luz diante dele, porque a Bíblia diz que Ele habita em luz inacessível. Então naquela noite, Deus arrancou o sono do rei, e a primeira coisa que o rei mandou trazer, o livro das histórias de Israel, o livro das crônicas. Esses livros eram dos acontecimentos. Deus tem escrito lá na glória, no livro da sua onisciência, todas as nossas ações aqui na terra. A única coisa que Ele lança fora desse livro é os nossos pecados, quando confessamos, nos arrependemos e deixamos. Isso Ele faz questão de dizer que Ele lança fora. No demais, todas as coisas estão na memória de Deus, estão na onisciência de Deus. Ele não esquece nada do que tu fez, nada do que tu está fazendo, nem nada do que tu poderia fazer e não fez. Ele não esquece nada. Olha que Deus maravilhoso. Abriram a página daquele livro. Aquele livro não era fininho não, hein? Livros de história. Já viu o livro de história fininho? Relatos. Ainda mais contando coisas do Pentateuco que tinha ali dentro, contando coisas dos outros livros, dos outros profetas. Tinha muitas histórias do povo judeu ali dentro daquele livro, mas foi aberta na página em que havia uma conspiração contra Assuero, e Deus usou Mardoqueu para intervir contra Bigtã e Teres, dois eunucos que estavam planejando tirar a vida do rei. Levanta a tua mão aonde você estiver agora e levanta a tua mão e diz: Senhor, me inclui na página do teu livro, porque eu sei que vai chegar o momento certo, que a página vai se abrir aonde o meu nome está escrito. Aleluia. Vai chegar o momento certo que Deus vai abrir a página e vai falar: é contigo hoje, Sônia. Vai lá na casa da Sônia. É contigo hoje, Márcia. Vai lá na casa da Márcia. É contigo hoje, Anjo. Vai lá na casa da Elvira. É contigo hoje, Anjo. Vai lá na casa da Silvana. É contigo hoje. Abrindo a página do teu livro, Rosângela, é hoje na tua casa. Abrindo a página do livro da Eliane, é hoje na tua casa, Eliane. É hoje na tua casa, Benedita. É hoje lá na tua casa, Vinícius. Abrindo a página do teu livro, é hoje lá na tua casa, Lourdes. É lá na tua casa hoje, Luísa. É lá na tua casa, Laura. É lá na tua casa, Cristina. É lá na tua casa, João. É lá na tua casa, Gabriel. É lá na tua casa hoje, eu abri na página do teu livro, André. É lá na tua casa hoje. Aleluia. E operando Deus, quem impedirá? A forca já estava preparada no quintal da casa de Amã. Os familiares convidados para o espetáculo. Ele se dirigiu para falar com o rei. Mas ninguém chega mais rápido que o nosso Deus.
que é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E aquela forca serviu como vergonha para ele, como morte para ele e como testemunho de que Deus não abandona aqueles que confiam nele, e não importa a posição que se encontrem. Está como cauda, mas está confiando em Deus? Te prepara. Vai chegar o momento de ele te colocar por cabeça. Porque essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória do porvir, que há de vir, que será manifesta. Quando toda a tua vizinhança, todos que estão à tua volta se prepararem para ver o inimigo comer os teus ossos, comer a tua carne, são eles que vão cair no laço do inimigo, e você que vai cantar o hino da vitória. Porque ainda que tu ande pelo vale da sombra e da morte, que tenha nesse vale forca, cova, fornalha, prisões, cadeias, algemas, de tudo isso te livrará o teu Deus, que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Pois ele te prometeu em Deuteronômio 20, quando tu saíres a peleja contra os teus adversários, e veres povo e carro em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é contigo por onde tu andares. Ele vai ser contigo. Te prepara, te examina nessa noite, vê o que você fez que te colocou na posição que você se encontra, se arrepende, te conserta com Deus, pede misericórdia, abandona o erro, anda por caminho justo, e Deus te tirará de cauda e te colocará como cabeça. Olha como ele fez com Mardoqueu. Amã pensou que ia estar como cabeça, ia tripudiar sobre a vida dos judeus, mas os olhos de Deus estavam sobre a vida daqueles que eram justos e fiéis ao Senhor, e Deus manifestou poder e fez com que lessem lá no livro que havia uma conspiração contra o rei. E o rei perguntou no versículo 3 do capítulo 6 do livro de Esther: então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Coisa nenhuma se lhe fez os homens. Mas o Deus justo, fiel e misericordioso já tinha preparado um dia para exaltar a cabeça de Mardoqueu sobre os seus inimigos. E disse: tira ele de lá, chama lá ele. Vem Amã aí, quer falar contigo, deixa ele entrar. Que honra se dará, o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí ele começou a dar lista de coisas que exaltava. Vestir a roupa do rei era exaltação, botar a coroa do rei na cabeça, montar no cavalo que o rei estava sentado, o cavalo ser puxado por um dos seus príncipes, seus senhores lá, dos maiorais. Que honra, andando pela cidade apregoando que assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, para que toda a cidade visse. Faça tudo isso e não deixe cair palavra alguma do que tu disse. Aí vem agora, olha aí, olha a cabeça agora, olha a mudança de posição. Faça isso ao judeu Mardoqueu. Deus exalta os que são humilhados e abate os que se ensoberbece, se enche de orgulho. Vocês têm visto isso aí à nossa volta, aqui no bairro que a gente mora, no bairro que a igreja se encontra. Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Ele faz crescer os sucessores diante dos olhos daqueles que caíram e ficaram derrotados para trás. Porque só a mão do Deus de justiça, o Deus Todo-Poderoso, pode fazer isso, te arrancar de cauda e te colocar por cabeça. Que seja assim na tua vida, em nome de Jesus. Que você lembre que tudo de bem que você está fazendo está na onisciência de Deus. Tudo aquilo que você está plantando no reino de Deus é o próprio Senhor do reino que vai te trazer a recompensa. E a recompensa dele é maravilha e glórias. Seja isso sobre a vida daquele que está plantando na seara do Senhor,
para alcançar vidas e ser alcançado por Deus, em nome de Jesus. E a Deus seja toda a honra e toda a glória por todos os benefícios que nos tem feito. Amém.